Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Depois que eu ler, a gente se coloca de pé para a gente orar, tá, irmãos? Não vamos começar isso sem orar não, porque eu vou ler Gênesis capítulo 4 a partir do versículo 17, só para vocês ficarem mais situados com o contexto. Todos acharam, amém? Está escrito assim: e conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada teve a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpas e órgãos. Zilá teve Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubacaim foi Naamá. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulher de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que eu quero eu não gosto nem de usar esse termo ensinar, você pode ver que eu não gosto muito não. Mas o termo compartilhar também não é muito apropriado para se usar em estudo bíblico, nem muito mesmo em pregação. Por que eu falo que o termo compartilhar não deveria ser usado? Porque nós que estamos aqui somos usados por Deus, e Deus não compartilha a palavra dele. Porque quando compartilha, dá a opção de você aceitar ou não. Deus ensina a palavra dele para os seus filhos, e ele quer que os filhos dele obedeçam a palavra dele. Quem não obedece, desobedece. Então não é uma coisa compartilhada. Mas o termo é esse mesmo. Eu quero explicar para vocês o que significa nesse texto aqui, só isso. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso aqui, como eu tenho mostrado para vocês em tudo que eu tenho lido aqui, feito uma rápida exposição, deveria ser atentado pelas pessoas quando leem isso aqui. Essa parte é bem destacada. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que nós deveríamos nos perguntar? O que essa frase está querendo dizer? Com invocar o nome do Senhor. Entendeu? E aí, você vai ver que, independente de onde isso apareça, no decorrer do Velho Testamento ou no Novo Testamento, invocar o nome do Senhor é o mesmo significado. E nós deveríamos ter consciência do que é invocar o nome do Senhor, para que nós até possamos o adorar como ele deve ser adorado, na beleza da sua santidade. É um texto que, como parece que a impressão que dá, que todo mundo sabe, a maioria concorda que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, mas para mim, em particular, o estilo da escritura de Gênesis, pelo menos nos primeiros capítulos, é semelhante ao modo que Lucas escreve, com muita sutileza.
não te rejeita de ler o livro, mas só aqueles que gostam mesmo de buscar o significado da coisa vai entender o que ele está querendo dizer. Lucas é muito sutil assim no seu escrever. Então você pode ler e você só lê como está aqui. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Qual é a impressão que dá? A impressão que dá, aqui olhando superficialmente, o Adão teve um filho, botou o nome dele Sete. Adão teve um neto, e o seu filho Sete colocou o nome dele Enos. E aí se começou a invocar o nome do Senhor. De repente ele sentiu vontade de invocar o nome de Deus. E aí ele começou a invocar o nome do Senhor. Pronto, só isso está escrito. Eu não sei se o nome do Senhor não era invocado antes, ou porque não havia necessidade, ou por causa da ignorância. Provavelmente é por causa das duas coisas. Você vai ver que o Adão e a Eva achavam que seria de algum filho deles que viria o Messias. E aqui é destacado que o nome do Senhor passou a ser invocado. Começou, olha só, o texto diz, o nome do Senhor começou a ser invocado. Se começou a ser invocado, então ele não tinha sido invocado antes, certo? Começou agora, então não foi invocado antes. Só que antes, nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifício. Então, provavelmente, não é com o mesmo entendimento que Enos está fazendo essa invocação aqui. Porque as Escrituras destacam. Deus destaca isso escrevendo o seu livro. Porque foi ele que inspirou os homens santos a escreverem o livro. Então, se Deus destaca que Enos começou a invocar o nome do Senhor, é porque o nome dele não estava sendo invocado. Então, por que o nome dele não estava sendo invocado? Ou porque não havia necessidade, ou porque as pessoas eram ignorantes acerca desse assunto. Ou pior, por causa das duas coisas juntas. Mas uma coisa é certa, e o texto vai deixar claro: se Deus precisou ser invocado, é porque o homem estava afastado de Deus. E se o homem está afastado de Deus, ele necessita de salvação. Aqui, a princípio, como passa despercebido, a pessoa tem a impressão que começou a invocar o nome do Senhor como forma fosse um louvor, ou como oferecer um sacrifício em adoração a Deus. Não, o sentido já começa a dar a entender a gente que não é isso que quer mostrar. Se invoca é porque está longe. E qual é o significado de que Deus está longe? É porque está perdido. Se está perdido, necessita ser achado. O homem por si só não pode encontrar a Deus. Só Deus pode achar o homem e resgatar o homem. Então aqui está demonstrando que há necessidade de salvação. Mesmo porque o contexto demonstra isso. Você vai ver que essa parte das Escrituras faz uma loucura. Ele repete o mesmo assunto, ele repete o mesmo texto. Só que ele coloca o mesmo texto em dois contextos diferentes. Em um contexto, ele coloca Sete tendo Enos dentro do contexto da genealogia de Sete, de Adão, dando a entender uma genealogia que é chamada de filho de Deus. Mas acima ele coloca Enos teve Sete, Sete teve Enos,
com a mesma linguagem que é colocada como Caim tendo Enoque, como Enoque tendo o filho dele. E você vai ver que no contexto apresentado da descendência de Caim, eles têm necessidade de salvação. O Caim, não vou falar com detalhes, que eu já falei aqui, é um insurreto. Se vira contra Deus. Deus manda Caim ser errante e depender dele. Caim funda uma cidade para depender de si mesmo. O Caim tem um filho e cria uma cidade para proteção própria. Ele tem um filho, coloca o nome do filho Enoque, e ele vai e coloca o nome da cidade do seu filho. Possa ser que colocou o nome da cidade do seu filho querendo fazer uma homenagem a Deus, mas provavelmente ele estava querendo mesmo ali estabelecer o seu nome. Por isso ele coloca o nome do seu filho Enoque e também coloca o nome de Enoque na cidade. Enoque teve um outro filho, Irade. Irade gerou Mejael, Mejael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E resumindo, para não falar de cada um deles, nós falamos de Lameque. E como a Bíblia apresenta aqui Lameque? Apresenta Lameque sendo um homem violento, ignorante no seu raciocínio lógico, teológico e teológico também, porque ele pega o que Deus falou para Caim e estabelece uma determinação sobre si mesmo, de como seria a vida dele. Ele é bígamo, tem 2 mulheres e tem filhos violentos e de toda a espécie que você possa imaginar. Ele tem uma filha extremamente lasciva, ele tem um filho, depois vocês podem ver com detalhes, você vai ver que eu não estou falando loucura. Ele tem um filho extremamente violento, ele tem um outro filho extremamente farrista e tem um outro filho extremamente agregador de riqueza. E se você quer resumir outro mal no mundo, não cabe mais do que isso. Isso aqui é suficiente para dar origem a todo mal que você pode ver. E a Bíblia apresenta assim. Aí pessoal, mas Enoque também teve um. Aí fala que Adão também gerou um filho, 7. Aí da mesma linguagem fala, e de 7 também nasceu Enos. E aí se começou a invocar o nome do Senhor. O texto no contexto quer dar a entender, se você vem lendo como deveria ser lido, e não falo isso para ofender ninguém, mas falo para despertar você, de que você leia sempre colocando Deus como soberano e o homem como miserável. Então, o homem como miserável sendo encontrado por esse Deus soberano, misericordioso, e dando a ele a oportunidade de salvação. Se você vem lendo o texto com essa perspectiva, você vem lendo, e você imagina o quê? Se você para ali, caramba, que coisa podre está aqui. Precisa de acontecer alguma coisa. Aí o texto fala, Adão teve filho, o filho de Adão começou a invocar o nome do Senhor. Aí você fala, caramba, algo aqui aconteceu. Porque esse rapaz, esse homem, é apresentado dentro do mesmo contexto. E ele começou a invocar o nome do Senhor. Se você faz uma leitura superficial, como eu disse antes, você fala o quê? De repente, ele não sentiu vontade e começou a invocar o nome do Senhor. Mas, quando a gente começa a olhar, você vai ver, se ele invocou, é porque estava longe. Se Deus está longe, e Deus fala, e Deus falando na sua palavra, começou a invocar, é porque ele não estava sendo invocado. Então aqui está dizendo que só invoca quem está afastado e necessitando de salvação. E é esse entendimento que o apóstolo Paulo dá na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O termo no grego é derivado desse termo hebraico. Invocar o nome do Senhor será salvo.
Então Paulo está dizendo claramente, só invoca o nome do Senhor quem necessita de salvação. Então se o Enos está invocando o nome do Senhor, é porque ele necessita de salvação. O que significa invocar o nome do Senhor nesse texto? A palavra no original aqui, que eu sou muito bom de falar hebraico, grego e aramaico, sou ótimo. A palavra no original aqui é Q-A-R-A, ou é Ki-ara, que também tem esse termo, que uma vírgula em cima, A-R-A, Ki-ara ou cara. Significa chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, emitir um som alto, chamar, gritar por socorro, invocar, que é usado pelo nome de Deus. Esse significado, pelo menos, não é muito difícil nós sabermos. O termo ler que é mais difícil de a gente entender o que significa isso. Então, saber que o significado da palavra invocar significa chamar, clamar, recitar, gritar, proclamar, emitir um som alto pedindo socorro, não é muito difícil da gente saber e nem de imaginarmos olhando dentro do contexto que está inserido. Agora, o que é mais interessante é que esse termo cara, ele tem um significado extremamente abrangente. Ele também significa invocar no sentido de proclamar alguém ou ler em voz alta. Está começando a entender que o texto está aqui dizendo, começando a dizer aqui, ó. Porque olha só, meu querido, presta atenção numa coisa. Vamos dar exemplo aqui. Eu não esqueci lá um negócio lá, mas não tem problema não. Olha só. Se houve a necessidade de se invocar o nome do Senhor, é porque Deus está o quê? Distante. O tema aqui é gritar, clamar por socorro. Aqui está distante. Mas o termo, esse clamar, gritar por socorro, é mais abrangente ainda do que a gente imagina. A quem se grita por socorro e como se grita por socorro. Então olha só, se o homem está caído, como é apresentado dentro desse contexto, ele está necessitando de quê? De o que ele está necessitando? Um homem caiu e necessita de quê? Salvação. Agora, é só ele que precisa de salvação? Não. Uma pessoa salva consegue ser salva e não levar outras pessoas à salvação? Sim ou não? A gente consegue fazer essa loucura, mas o certo, biblicamente falando, não. O certo, biblicamente falando, não. Foi o que Pedro disse. Como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Não conseguimos. O certo, biblicamente falando, teologicamente falando, não. Mas a gente consegue esse fenômeno. A igreja moderna no Brasil, ela consegue esse fenômeno de amar a Deus e não querer levar o seu semelhante para ele. E não no sentimento mitológico, ou como eu quero falar, não real. Estou falando do sentimento real, na prática. Que para Deus, sentimento é ação. Tu ama? Então age. Um cara salvo não consegue falar para outros. Então, ao invés do escritor gastar 4 capítulos, ou até mais, dizendo como Enos invocava o nome do Senhor, ele usou esse termo. Cara, Q-A-R-A. Um dos significados que é interessante, que é gritar, não para si, mas para outro. É um dos significados. E ler em voz alta.
para que chame a atenção de outro. Esse termo é usado para você ler algo para si mesmo e também ler algo para outro. Um dos significados desse termo invocar é convocar, convidar, requerer e chamar, designar, chamar e encarregar, chamar e dotar, chamar e nomear. Não estou dando significado à palavra toda não, hein? Ainda tem muito mais coisa e eu quero explicar a vocês o que está acontecendo aqui quando a Bíblia fala começou a se invocar o nome do Senhor. Chamar por. Dentro do contexto que está inserido e pelo significado da palavra, que é cara, o significado dela, no contexto e com o significado da palavra, o texto aqui está dizendo que começou a se iniciar aqui, a se chamar pelo nome do Senhor para si mesmo e para as outras pessoas. Aqui o texto está dizendo, vou mostrar para vocês que o texto tem que mostrar, presta atenção, vou repetir de novo. Começou a se invocar o nome do Senhor, certo? Só que antes nós vemos Caim e Abel apresentando sacrifício. Nós vemos até o filho o Enoque colocando o nome no filho dele, tentando resgatar a comunhão com Deus. Mas aqui está dizendo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então ele está dizendo que não se invocava antes. Mas o texto está mostrando que pessoas invocavam o nome do Senhor antes. Então, em que sentido ele quer dizer que está sendo invocado o nome do Senhor agora? O nome, um dos significados dessa palavra, que como nós vimos, significa chamar, não só para si, mas para outrem. Quando você vai chamar alguém para te ajudar, vocês falam, no Velho Testamento falava cara. Mas quando você vai chamar alguém para te ajudar e ajudar outra pessoa, você falava no plural, cara. Mas quando você chamar alguém para ajudar outra pessoa e não você mesmo, você também usava o termo cara. Entendeu o que está acontecendo aqui? Começou a se invocar, a se clamar pelo nome do Senhor, não só para si mesmo, mas também por aqueles que estavam perdidos. Aqui começa a oração intercessória, que até então não tem antes. Por isso que o texto fala, começou a se invocar o nome do Senhor, mas antes já se fazia. Aqui começa a intercessão. Eu estou dando para você o significado desse texto na Bíblia. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui começou a intercessão. Pelo contexto, pelo significado também da palavra, começou não só a clamar a Deus para si mesmo, como convidar as outras pessoas a clamar. Presta atenção. Quando você está com um problema e você chama para o socorro por você, você fala cara. Quando você chama para duas pessoas, você fala cara. Quando você chama para outra pessoa, você fala cara. Mas quando fala para outra pessoa, grita também pela gente, por você, você também fala cara. Sabe o que está começando a o que está querendo dizer com isso aqui? Aqui se começou não só a chamar as pessoas, a se invocar o nome do Senhor, se necessitando de salvação, como se começou a se você está invocando o nome do Senhor, você tem o termo invocar, você imagina logo o quê? Uma oração. Mas não só para si, mas também para os outros. Mas também, não fala só de você clamar pelo nome de Deus para si. Aqui está dando a entender de você ir a outras pessoas para falar para ela. Você precisa clamar por socorro. Imagine duas pessoas dentro de um buraco. Uma já tem consciência de que não vai conseguir sair dali sem ajuda. Mas a outra acha que vai sair sozinha.
O que essa pessoa que tem consciência que não vai sair dali sem ajuda, vai falar para aquela pessoa que ela vai sair sozinha? Cara, você tem que clamar para o socorro, porque senão vai morrer nós dois aqui. Entendeu o que o texto está querendo dizer? Quando ia falar isso, usava o termo cara. Nós dois temos que clamar para o socorro. E quando você fala para uma pessoa, por isso que o Moisés, que eu falei com Moisés, que a gente não ganha alma nenhuma, você evangeliza a pessoa para que a pessoa, você sendo usado por Deus, ela fique convicta da relação dela, do estado dela em relação a Deus. Do estado dela em relação a Deus. De que ela é um miserável pecador e por causa disso está fadado à condenação. Mas Deus reverte esse quadro pelo poder do Evangelho. E essa pessoa é salva. E como é que essa pessoa tem consciência disso? Vem de si mesmo? Não, alguém foi lá e falou para ela. O termo aqui, quando diz então se começou a invocar o Senhor, está dizendo que então se começou não só a clamar a Deus por si, mas se começou a interceder por outra pessoa. Não só interceder por outra pessoa, começou a evangelização. Meu querido, se você olha dentro de um contexto que a Bíblia apresenta ali uma geração toda perdida, e dentro desse contexto de geração perdida, a Bíblia apresenta um que invoca o nome do Senhor. O que esse um que invoca o nome do Senhor tem que fazer? Se isolar sozinho, invocar a Deus só para ele? A palavra de Deus diz que aqueles que se isolam insurgem da verdadeira sabedoria. Ele tem que chamar as outras pessoas também a invocar o nome do Senhor. Por mais que Moisés seja destacado como pregoeiro da verdade, como é que Moisés sabia que tinha que evangelizar? Onde foi que ele viu isso? Não tem mandamento para Moisés para evangelizar ninguém. Como homem de justiça não vai pregoar a justiça? Como homem bom não vai falar da bondade? Como homem justificado não vai falar da sua justificação? Como o homem que recebeu um presente num dia de aniversário recebe o presente escondido ou na presença de todos? Quem é que recebe o presente e não quer mostrar para outras pessoas o presente que ganhou? Quando a palavra de Deus diz que aqui se começou a invocar o nome do Senhor, pelo contexto que está inserido e pelo significado da palavra, se começou a convidar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Aqui começa o evangelismo. Aqui se começa a evangelizar. Aqui se começa a nomear e a designar pessoas para fazer isso. Porque o significado da palavra cara significa isso. Ou kiara, que é o que mudo, significa isso. Designar pessoas para chamar, para clamar. Pelo contexto e pelo significado da palavra aqui, também se começou a ensinar as pessoas a vontade de Deus e a maneira que se deve andar. De maneira tradicional, como era feito na época, passado por geração. Mas aqui também começou a se requerer, a se exigir que os filhos, principalmente o primogênito, fosse o guardião fiel da palavra de Deus. É aqui que começa. Porque o Enos, veja que o texto destaca. Presta atenção como é que o texto destaca. Dentro do contexto de Caim e Abel, ele coloca assim, ó. Sabe por que Lameque foi daquele jeito? Porque ele era descendente de Caim. Mas Adão teve um outro filho e colocou o nome dele Sete. E Sete teve um filho que colocou o nome dele Enos. Adão foi o que viveu no Éden e tinha conhecimento das coisas de Deus. Adão foi o que saiu do Éden. E sabe qual é o preço do pecado? Adão foi o que teve o pecado na sua casa.
e teve um filho assassinado e um rejeitado. Adão foi quem ensinou essas coisas para Sete. E Sete foi essas coisas que ensinou essas coisas para Enos. Adão foi que passou para o seu filho, que ele, por causa do seu ato, necessita de um Salvador. E o seu filho passa isso para o seu neto. Na tradição antiga, o patriarca determinava a religião da família. Determinava a religião da família. E confiava ao primogênito o ensinamento fiel das Escrituras para que ele fosse um guardião fiel das Escrituras. E tudo isso, irmãos, começou com Enos. Com Enos se começou a invocar o nome do Senhor, a buscar a Deus. Com Enos se começou a orar pelas pessoas perdidas. Com Enos começou a evangelizar, a ensinar as Escrituras, a botar a família, tentar colocar a família no caminho reto do Senhor. Com Enos se começou a falar, a designar outros membros da família a falar isso com outras pessoas. Com Enos começou a evangelização. É isso que o texto está querendo dizer, irmãos, quando fala: então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou a orar a Deus pedindo por salvação. Então se começou a interceder por causa de salvação. Então começou a se ensinar por causa de salvação. Então se começou a se designar e a falar com outras pessoas por causa de salvação. E se vocês acham que eu estou exagerando por causa do significado e do contexto do texto, vocês não vão achar que eu estou exagerando porque pelo que o apóstolo Paulo disse. Presta atenção numa coisa. Por que podemos chegar a essa seguinte conclusão? O texto diz assim: e a Sete mesmo também nasceu-lhe um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. No contexto nós já vimos, e pelo significado da palavra, do termo, o que isso quer dizer. O que significa invocar? Ainda que eu não dei todo, e eu vou continuar dando o significado dele. Mas em Romanos capítulo 10, versículo 3 ao 17, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pelo que diz Isaías: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabia que isso aqui se encaixa totalmente naquele contexto que está lá no Velho Testamento? E aí você consegue entender por que Deus depois, mesmo tendo Eno que começa a invocar o nome do Senhor, o qual eu estou afirmando que com ele se começou a se evangelizar, a interceder, a orar, a buscar, a ler, a ensinar, ele ainda condenou a humanidade? Porque nem todos obedecem o Evangelho. Porque Isaías perguntou: Senhor, quem creu na nossa pregação? Eu vou ler de novo o texto para vocês. Ele diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, como, pois, invocarão aquele que não crer? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está falando da fé salvadora. Então vamos lá. Em primeiro lugar, só será salvo quem
quem invocar o nome do Senhor. Está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só será salvo quem invocar o nome do Senhor. Segundo, uma pessoa só vai invocar o nome do Senhor se crer nele. Olha o que o texto diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Terceiro, ninguém pode crer no Senhor a menos que já tenha ouvido falar dele. Olha o que o texto diz: e como crerão naquele de quem não ouviram? Quarto, ninguém pode ouvir falar de Cristo ao menos que alguém fale para ele. Olha o que o texto diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Quinto, para pregar, alguém tem que ser enviado. Olha o que o texto diz: como pregarão se não forem enviados? Querem encaixar isso aqui em anos todos eles? Eu volto. Em primeiro lugar, só será salvo quem invocar o nome do Senhor. O texto diz que Enos invocou o nome do Senhor. Segundo, uma pessoa só invoca o nome do Senhor se crê nele. Não tem dúvida que o Enos, para invocar o nome do Senhor, ele cria que Deus existia. E olha que Deus estava afastado, mas ele cria que Deus existia. Terceiro, ninguém pode crer no Senhor a menos que já tenha ouvido falar dele. E o texto demonstra claramente que Enos era filho de Sete, que era filho de Adão. Com certeza, Enos recebeu de Adão o ensinamento de que Deus existia. Ninguém pode ouvir falar do Senhor ao menos que alguém fale do Senhor para ele. E quem falou do Senhor para Enos foi o seu pai, Sete. E para pregarem, tem que ser enviado. E aí é o problema desse texto, e que eu vou falar mais na frente. Porque dá a impressão de que essa invocação, esse invocar de Enos a Deus, partiu dele próprio. E a gente já está começando a ver que não. Porque se ele recebeu a palavra do seu pai, o Espírito trabalhou nele para que ele fosse impelido a invocar o nome do Senhor. Porque o texto está mostrando acima no contexto que o homem natural não invoca o nome do Senhor. Porque você vai ver naquele contexto ali, que vem naquela genealogia, e entra na genealogia de Sete, o nome do Senhor não é invocado. Até que aparece Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Por que foi Enos e não foi outro? Ele diz que Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão. Provavelmente, na casa de Adão e de Enos, ainda que não era uma casa perfeita, houve um ensinamento. Na casa de Sete, houve um ensinamento que não teve na casa de Enoque. Na casa de Caim. E o que Caim gera é Lameque. Veja o que a falta de ensinamento dentro do lar gera. É Lameque. Mas o que Sete gera é Enos. Pessoas que invocam o nome do Senhor. Se Enos invocou o nome do Senhor, é porque ele creu. Se ele creu, é porque ouviu. Se ele ouviu, foi porque alguém pregou para ele. Se o que foi pregado para ele foi capaz de gerar nele fé, para que ele cresce, então foi pregado para ele a palavra de Deus e não foi outra coisa. Porque só a palavra de Deus é capaz de gerar no coração do homem a fé salvadora. A ele, a Enos, foi pregado as boas novas. A Enos foi pregado o evangelho.
Se vocês acham que isso é muito, em Gálatas capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão ali? Pregando o evangelho para que Abraão se convertesse. Vou falar sobre isso mais lá na frente. Por que Enos começou a invocar o nome do Senhor? Como eu já disse, se esse texto for lido de uma maneira superficial, tem-se a impressão que o filho de Sete começou a invocar o nome do Senhor de repente. Ele teve um lampejo pessoal e começou a invocar o nome do Senhor, o nome de Deus. Mas o que nós vimos, de acordo com o significado da palavra, de acordo com o contexto, e de acordo com o texto de Romanos capítulo 10, que não é assim. Se uma pessoa invoca o nome do Senhor, porque ela foi evangelizada. Ninguém invoca o nome do Senhor se não foi evangelizado. Nem que seja pelo próprio Deus, diretamente. Como foi o caso de Abraão e como foi o caso de Jacó. Jacó não edificou ali o altar ao Senhor? E por que ele fez isso? Porque o Senhor, em visão, pregou para ele o evangelho. Deus pregou para Jacó o evangelho? Sim, meu querido. Qual foi a visão de Jacó? Ele viu o céu aberto, ele viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. Sabe o que Jesus disse para Natanael? Tu se admiraste porque eu disse isso? O que você acharia se você visse os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem? Ele cita o texto de Jacó falando que é sobre ele, dizendo que ele é Betel. Então você fala assim, mas o texto não é tão claro assim. Não, mas quem convence o homem da pecado e do juízo é Jesus Cristo. Se a gente entendesse completamente o evangelho para se converter, a gente não estaria aqui estudando hoje, depois de 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, meu querido. É para que a glória seja unicamente dele e não nossa. A gente precisa entender o evangelho paulatinamente para poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Mentira! Ninguém! Porque é ele que convence. Mas ele quer que seja pregada a palavra da salvação. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, sabe o que o Paulo disse? Que quando Deus fez essa promessa para ele, não falou de muita semente, mas de uma só, que é Cristo. E Abraão entendeu. Abraão entendeu. Na sua semente serão abençoados. Abraão entendeu que falava de Cristo. Porque quando Abraão for oferecer o sacrifício, olha, e não fale assim, ó. Abraão chegou lá, montou o altar, aí o filho dele disse: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui o altar, só está faltando o cordeiro. Aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Não é disso. Quando o filho de Abraão faz a pergunta para Abraão, eles estavam no caminho ainda. Não estava lá no altar. Depois você lê lá, vocês vão ver. Estava no caminho. No caminho. Mas quando o filho dele faz a pergunta, Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. Você acha que vai vir de mim o cordeiro que vai satisfazer a vontade de Deus? A pergunta de Deus para Abraão é simples: você me ama mesmo, Abraão? Mais do que o teu filho? Então satisfaça a minha vontade, mata ele para aplacar a minha ira. Era isso que Deus está querendo dizer. E Abraão vai. E quando ele vai, ele fala assim para os servos dele: ó, fiquem aqui na metade do caminho, não continua não, vai só eu e o menino. Nós vamos lá sacrificar o Senhor e a gente vai voltar. Sabe o que o texto diz lá em Romanos? Que Abraão cria que Deus até dos mortos era poderoso para ressuscitar. Até dos mortos. Sabe o que fala até dos mortos? Abraão cria duas coisas. Se Deus não impedir que eu faça isso, se eu fizer,
ele vai restituir para mim o menino. Abraão cria. Ou seja, Abraão cria na ressurreição dos mortos. Então vamos lá, porque o nosso tempo está acabando. Tem 10 minutos. Como nós já vimos, o significado dessa palavra invocar significa ser chamado, ser proclamado, chamar, gritar por socorro, ser lido em voz alta, ler em voz alta, convocar, ser convocado, ser nomeado, mas também significa ser nomeado, ser evocado, ser escolhido. Este termo veio de uma raiz primitiva que dá a ideia do seguinte, presta atenção: dirigir-se à pessoa e encontrá-la. Aí ela pede socorro. Entendeu o que vocês querem dizer, o significado? Como é que se pede socorro? Imagine o seguinte: você, estou ainda no significado, no buraco. Você está dentro do buraco. E você não tem mais esperança de sair dali. Quando você não tem mais esperança de sair dali, duas coisas você deixa de fazer. Porque você se entrega. Ou você está entregue. Você não tenta sair, porque você sabe que não dá. E não grita mais, porque você não sabe que ninguém vai lhe ouvir. Mas de repente você está lá dentro daquele buraco e você vê uma pessoa se debruçar para olhar dentro do buraco. E o que você faz? Começa a gritar de novo, por socorro. Só que essa pessoa que apareceu ali para se debruçar dentro do buraco, não se debruçou porque você gritou. Ela estava te procurando. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, um homem tentando chegar até Deus. Foi Deus que desceu até o buraco onde a gente estava para nos tirar do buraco e nos colocar aonde Ele quer. Foi Ele que foi lá no vale da sombra da morte para nos tirar de lá e nos colocar onde Ele quer. Foi Ele que andou no meio dos ossos secos para dali fazer um exército que Ele quer. Aqui está se falando de um cara que está no deserto, morto, entregue porque não tem esperança. E de repente ele vê alguém e ele começa a gritar. E a pessoa corre para lhe socorrer. Mas sabe por que ele viu aquela pessoa? Porque a pessoa foi atrás dele para salvar. Mesmo se essa pessoa não gritasse, essa pessoa o encontraria e o salvaria. Para vocês terem uma ideia, esse termo aqui é usado tanto para quem grita por socorro, como para aquele que diz, chama por socorro. Quando Deus quer convocar o seu povo para buscar a Deus, sabe qual é o termo que é usado? Kiara, ou cara, o mesmo termo. Então, por exemplo, no Salmo 50, versículo 1, que diz que Deus convoca todas as nações a buscá-lo, está escrito lá, Deus guiará a todas as nações a buscá-lo. Mas lá em 7 está escrito, lá em Gênesis, o filho de Sete, acerca do filho de Sete está escrito, então se começou a invocar o nome do Senhor, o mesmo termo. Esse termo que é usado tanto para os homens, quando invoca o Senhor, quanto para o Senhor, quando convoca todos os homens a buscá-lo. Sabe o que o texto está querendo dizer? Se um homem busca a Deus, foi Deus que fez esse homem buscá-lo. Não parte de homem nenhum. É o significado da palavra, no contexto, o significado da palavra. Não é partido de mim. A gente não gritou por socorro porque nós vimos alguém passando. Foi porque a pessoa que passou, não passou. Ela foi especificamente aonde nós tínhamos caído, porque sabia que a gente estava lá. E a gente, vendo ele, começamos a gritar. Meus queridos,
Se você quiser destacar a fé do cego de Jericó, destaque, não está errado. Mas destaque muito mais Jesus Cristo, porque se ele não passasse ali, o cego não clamaria por ninguém. Ele não clamou porque ele foi atrás de Jesus. Foi Jesus que passou no caminho dele para que fosse clamado por ele, meu querido. É isso que é o evangelho. Em cada milagre de Jesus é esse evangelho que é contado. Jesus que vai atrás. Não as pessoas que vai. É Jesus que vai atrás. É Deus que convoca as pessoas a buscá-lo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem convicto é convertido. E convertido anda em novidade de vida. E o Espírito Santo opera para que ele alcance a salvação completa. Não é uma coisa de mim mesmo, como que diz assim, eu senti, um dia eu estava vivendo, não sei como, eu fui buscar. No significado da palavra invocar, como está colocado aqui, não significa isso. O Enos começou a invocar o nome do Senhor porque ele foi evangelizado e porque o Espírito de Deus impeliu ele a invocar o nome do Senhor. Não partiu dele. E vocês acham que isso é muito? Por exemplo, vejamos o caso de Abraão, por exemplo. Abraão no Velho Testamento é citado como o homem que mais invoca o nome do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E moveu-se dali para uma montanha ao lado do oriental, de Betel. E olha só o interessante, né? Gênesis capítulo 12, versículo 8. Olha o que o texto está dizendo. Moveu-se para ali, para o lugar oriental de Betel. Mas aquele local não se chamava Betel ainda. Abraão habitou em Betel. Isso é o narrador falando, Deus falando. Abraão habitou em Betel. Só que lá não se chamava Betel ainda. Edificou ali o altar ao Senhor. Não foi o Jacó o primeiro a edificar um altar ali. E invocou o nome do Senhor. 13:4. Até o lugar do altar que encontrara ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. E plantou um bosque em Beceba. E invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Agora, por que Abraão invocou o nome do Senhor? Porque Deus chamou Abraão, o escolheu e chamou, dizendo para ele a promessa. Abraão invocou o nome do Senhor. Simbólico. E se você for ler só essa parte, como as pessoas vão falar, Abraão construiu um altar e invocou o nome do Senhor. O cara vai pregar. Irmãos, você tem que construir o seu altar para que você possa invocar o nome do Senhor. Eu não sei o quê. Você. Claro que tem o você. Tem a sua participação. Você tem que invocar. Mas a pessoa fica assim, por que eu tenho que invocar o nome do Senhor? Nós somos claro em dizer isso. Você que a gente usa até um termo que eu não gosto muito de usar, mas é verdadeiro. Irmão, nós temos que dar vazão, nós temos que deixar o quê? O Espírito agir. Na verdade, eu sempre falo aqui, quando eu falo acerca de nós buscarmos a Deus, na verdade significa não atrapalhar Deus de agir. Ele vai agir. Ele vai fazer. O que nós mais fazemos é atrapalhar Deus de agir. O Abraão invocou o nome do Senhor porque o Senhor chamou Abraão. Olha só, eu li o texto de Gênesis capítulo 12, em todos eles está assim: Deus aparece a Abraão, aí Abraão invoca o nome do Senhor. Deus se revela a Abraão e Abraão invoca o nome do Senhor. Toda vez está assim. Mas eu vou ler a vocês a primeira chamada de Abraão, que é Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos toda a família da terra.
Assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, apareceu de novo, a tua descendência darei esta terra. Edificou ali o altar ao Senhor, que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha, ao lado do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali ao altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor, e lhe apareceu. Abraão vivia lá no meio dos caldeus, no meio do povo idólatra, no meio do pecado, e era um homem pecador como os outros. E não veio dele a vontade de invocar ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor porque o Senhor apareceu para ele. Se o Senhor aparecesse e revelar para uma pessoa, o Senhor faz a pessoa invocar o nome dele. Toda vez que Abraão invoca o nome do Senhor, no contexto, Deus aparece para Abraão. Quando Jacó coloca um altar, Deus apareceu para Jacó. Eu vi os céus abertos, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E chamou Jacó aquele lugar de Betel. Ele chamou, já era o nome do lugar. Ele nem sabia. Ele nem sabia que ali tinha sido levantado o altar. Olha vocês, aquele local era um zigurate. Era um altar. E o Jacó pensava que ali era um altar, um deus pagão. Eu estou pensando que isso aqui é um local de um Deus pagão, esse local é a casa de Deus, já era, já. Ele só descobriu que era. Ele coloca ali uma pedra e faz um pacto com Deus. Dentro do conhecimento que ele tinha, ele fez. O que nos invocou o Senhor? O texto de Paulo ao Romano, no capítulo 10, mostra, no contexto do capítulo 10, que invocar é Cristo. O que ele nos invocou ali foi o Messias. As promessas que Deus fez no Éden, foi isso que ele nos invocava. Se ele está no contexto no meio de um povo afastado, necessitando de salvação, o que ele nos vai invocar? Uma casa própria? Uma família abençoada? Bens materiais? O que ele nos invocou de Deus ali foi salvação. E a gente não pode usar esse termo invocar para outro significado. Quando ele aparece na Bíblia, invocar é por salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nesse sentido, desde de Gênesis até o Novo Testamento. Ele nos invocou ali por salvação. No Novo Testamento nós vemos que em nenhum outro há salvação. Não tem como a pessoa ser salva se não for através de Cristo. Eu só vou pincelar, não vou entrar, porque eu já dei até uma aula aqui sobre isso. Então, como os homens de Deus eram salvos no Velho Testamento? Na esperança do Cristo, do mesmo Cristo, na esperança do Messias. Tanto os homens do Velho Testamento como os homens do Novo Testamento, todo mundo é salvo em Jesus Cristo. Jesus disse, Abraão exultou por ver os meus dias, ele viu e se alegrou. Todo mundo é salvo através de Cristo. O Jó, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Todo mundo é salvo através de Jesus Cristo, tanto no Velho como no Novo Testamento. O Adão e Eva achavam que o filho dele já era o Cristo, por isso colocou o nome dos filhos dele que colocou o nome dele de Caim, que não pensa que esse nome de Caim é um nome mau. O nome de Caim significa alcancei do Senhor um varão, ou seja, alcancei do Senhor o Messias. Colocou o nome dele de Sete, do outro filho, que significa o Senhor me deu uma outra semente no lugar de Abel, porque ele usa o termo semente que Deus falou no livro de Gênesis, no capítulo 3.
colocarei inimizade entre tu e a sua semente, entre a sua descendência e a tua descendência. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É nesse sentido que ela coloca o nome de Sete, outra semente. Porque ela entendeu, poxa, quem Deus tinha escolhido não era Caim, era Abel. E Caim matou Abel. Agora Deus me deu uma outra semente no lugar de Caim. Todo mundo era salvo na esperança do Messias. Todo mundo. Ninguém é salvo sem a esperança do Messias. O do Velho Testamento é salvo na esperança do Messias que ia vir. E nós, na esperança do Messias que já veio, vai voltar. E sem ser os apóstolos e aquelas pessoas que viram na época, todo mundo é salvo na esperança do Messias que não viu. Tanto do Velho Testamento como do Novo. Quando o discípulo de Jesus, como é que é o nome dele? Aquele lá que a gente usa ele como sendo o incrédulo, como é que é o nome dele? Então, quando Tomé chega para Jesus e fala assim, Senhor meu e Deus meu, Jesus disse, porque você viste, você creu? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ou aqueles que não viram e creram. E o termo está sendo plural, aqueles que não viram. Olha, está falando tanto do salvo do Velho Testamento como do Novo. Ou alguém aqui viu Jesus? Pessoalmente? Eu não estou dizendo que ele não pode se manifestar uma pessoa, nem vou entrar nesse mérito. Tem gente que vê Jesus aparecendo. Não vou entrar nesse mérito. Mas todo mundo é salvo no Jesus que não viu. Sem ser aquelas pessoas do contexto apostólico ali, aquelas pessoas que viram o Senhor no momento que ele teve aqui, nesses 3 anos que teve aqui ministerialmente, nos 30 e poucos anos de vida que ele teve aqui, todo mundo é salvo. Jesus disse, vocês são bem-aventurados, mais bem-aventurados do que vocês. São aqueles que não viram e creram. Só que o homem do Velho Testamento também não viram e criam. Eles criam no Messias. Eles criam no Redentor. Eles criam que Deus enviaria um Redentor para salvar a humanidade. Era assim que eles viviam. Só você ler o contexto do livro de Hebreus, você vai ver. Que eles viviam pela fé. Na fé no quê? No milagre? Não. De que Deus ressuscitaria ele dos mortos. Na fé no Messias. O que fazia, você fica pensando assim, o que fazia Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, o que fazia aqueles homens ser fiel a Deus? Você acha que era um milagre que descia? Não. Era a esperança do Messias. Era isso que fazia. Por isso eu não conseguia entender como no mesmo grupo tinha pessoas que viam os mesmos milagres, alguns ficavam fiéis e outros se desviavam, cometendo pecado que a gente não tem coragem nem de dizer. Porque milagre por milagre não faz ninguém ficar fiel a Deus. O que faz a pessoa ficar fiel a Deus não é Márcia Abrino, não é Caim Maná. O que faz a pessoa ficar fiel a Deus é a esperança no Messias. É isso que faz a pessoa ficar fiel a Deus. Era isso que eles eram fiel a Deus por causa disso. Moisés chegou para o Senhor, Senhor, me mostra. E isso me basta, me mostra. Era isso que ele queria ver. Deus falou para Moisés assim, Moisés, vou mandar o meu anjo para ir contigo. Moisés sentou no chão. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. É assim que eles viviam. Você acha que era Márcia Abrino para a pessoa ficar fiel? Os caras acabaram de passar pelo Mar Vermelho, meu irmão. E no outro lado já pecaram contra Deus. Não queriam nem adorar. Que Miriam mete a mão no tambor, que não era permitido para a mulher fazer. Mete a mão no tambor lá dos tangedores, sai tocando e botando as mulheres para cantar e dançar, porque os homens ficaram parados. Acabaram de passar o Mar Vermelho e não glorificaram a Deus. Só a mulher fazer isso. Era assim que eles viviam, quem não tinha esperança do Messias. Mas quem tinha, era fiel. Vou terminar. Meu tempo já acabou. Vou pular aqui e vou para o final. Pulei. O texto fala assim, e é interessante isso. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Então se começou a crer verdadeiramente que Deus era poderoso para salvar o que se havia perdido.
Porque se o pessoal invoca o nome do Senhor para salvação, só invoca quem crê. E esse homem que passou a crer verdadeiramente, passou a ter uma ideia clara, eu acho que Sete poderia ter sido criado também como sendo ele o Messias, mas acho que o Sete teve o entendimento que não era ele, e ensinou o seu filho que deveriam viver na esperança de um Messias, que Deus enviaria um Messias vindo do céu. Eles não sabiam como é que era. Tanto é que até no Novo Testamento tinha mas o Messias vai vir diz que ele vem do céu, e isso aqui nós sabemos de onde ele veio. O Messias diz que a gente não sabe de onde ele veio. Você vê que não tinha muito entendimento claro. Mas eles começaram a entender que não era de uma geração, não seria gerado naturalmente como os homens eram gerados. Aqui, meus queridos, se começou a crer que Deus é poderoso para salvar os que se haviam perdido. E quando se crê realmente que Deus é poderoso para salvar o que se havia perdido, todas essas coisas você faz automaticamente e se encaixam e não há contradição nenhuma. Se ensina sobre isso, se prega sobre isso, se ora sobre isso, se determina, se designa pessoas para isso, porque é isso que você crê, é para isso que se vive. Quando aqui está dizendo que se começou a se invocar o nome do Senhor, começou a se viver de acordo com essa esperança. Foi Enos, um dos primeiros. Mas o texto de Moisés, o texto de Romanos, capítulo 10, infelizmente é claro. Nem todos creem no Evangelho. Como você pode ver naquele contexto ali, claramente se vê que a maioria não creu no Evangelho, ao ponto que Deus teve que intervir com o juízo, destruindo aquela geração. Mas aqui começou especificamente a se crer que Deus é poderoso para salvar o que se havia perdido. Foi aqui. É isso que significa. Então, olha como é que o texto vai dizer, concluindo. Então, se conclui. Eles chegaram à conclusão, eles chegaram ao entendimento que Deus precisava ser invocado, porque eles estavam perdidos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Adão teve Sete, que Sete teve Enos. Então, não sei se foi dentro daquela casa, se foi dentro daquele contexto, com tudo que aconteceu, com aquela morte, com a descendência de Caim, mas eles chegaram a essa conclusão de que Deus precisava ser invocado, porque eles necessitavam de salvação. Amém, irmãos? Por hoje é só. Se Deus quiser, semana que vem terá mais e será melhor. Deus é bom. Aleluia. Paz dos seus irmãos. Vamos orar para terminar a escola dominical. O Luiz falou aqui sobre compartilhar, né? Eu não tenho esse entendimento que você tem, não, porque compartilhar, ele não significa você dar a alguém aquilo que sobra ou aquilo que você não quer mais. Compartilhar significa você dar aquilo que é de muito precioso àquela pessoa que você ama. Então, eu tenho esse hábito. Toda vez que eu vou pregar, eu também uso. Eu quero compartilhar com você algo de Deus, aquilo que é precioso para você. Então, eu não vejo como porque você não dá o que sobra nem o que você